Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o like, o dislike, é de graça, faz esse favor, quebra um galho aí. A gente tem de tudo um pouco aqui no vídeo, tem gente que vem pelo Sexta Sombria, tem gente que está vindo pelos filmes de terror, pelos filmes clássicos, pelos documentários, pelas músicas, e hoje eu vou unir tudo isso hoje num eu recomendo cinema, música, arte, filosofia. Pink Floyd, The Wall. Pink Floyd, The Wall, obra-prima do Pink Floyd e do Roger Waters, tá? Isso aqui é uma obra quase autobiográfica do Roger Waters, né? Ele era para ter sido um disco solo do Roger Waters, que acabou envolvendo o Pink Floyd, tem uma série de problemas aqui de relacionamento. O disco saiu em 1979. E aí o Alan Parker entrou em... Tem um documentário aqui muito legal nesse DVD, contando a história. Tem vários documentários, mini documentários, e tem um que é bem extenso, assim, tem quase uma hora, que conta o processo de produção de arte, que é a edição dele, a ideia de... Ele vai influenciar muito Assassinos por Natureza depois, de você ter várias linguagens diferentes, tem animação nele, né? Tem a história do... Então eles vão conversar, vai ter entrevista com o cara que fez as animações no filme e tudo mais. E eu já assisti mais de 150 vezes esse filme. Como? Isso mesmo. Eu contei isso, era o mesmo processo que eu fiz com Jesus Christ Superstar. Eu levantava de manhã, assistia meia hora, 35 minutos no videocassete, enquanto eu me preparava para ir para ET, Júlio de Mesquita, né? Aí quando eu chegava, que eu trabalhava à tarde, essa época eu trabalhava, então o que eu fazia? Eu estudava, eu de manhã antes de trabalhar, eu assistia meia hora, 35 minutos, 40 minutos, enquanto eu me preparava, então eu ficava rolando o som e vendo e fazendo as coisas. Aí quando eu voltava à noite, antes de ir para ET, Júlio de Mesquita, né, que eu trabalhava durante o dia e estudava à noite, a partir do segundo ano. Aí eu assistia, aí vinha, tomava um banho e aí fazia esse mesmo processo. Comia alguma coisa e deixava rolando, assistindo, ouvindo, vendo e fazendo essas coisas. Aí eu ia para a escola e quando eu voltava à noite eu terminava de assistir. Então meio que, ou a cada um, eu assistia 2/3, né? Então eu ia repetindo, aí voltava a fita de VHS e eu começava a fazer isso tudo de novo. O Jesus Christ Superstar eu fazia a mesma coisa também, fiz durante um tempo. Eu entrei na noia de quebrar filosoficamente, entender isso aqui. O meu amigo Cristóvão Lopes Júnior, quando ele estudou na FEI, por exemplo, o professor de filosofia dele deu o filme, fez uma discussão. E havia muitos professores que davam esse filme para discutir. O que é a história, de onde surgiu? O conceito do The Wall foi o Roger Waters brigou com o cara do público, porque ele já não conseguia mais lidar com essa questão da cobrança do público se sentir dono da banda, deles não sentirem vontade de interagir com o público. Por eles só queriam tocar mais na música, principalmente hoje em dia, né? Porque quem diria, você consegue fazer a grana fazendo show. Então um dia ele falou, meu, por mim teria um muro entre eu e o público. E aí surgiu a ideia, né? Então ele começa, e o show do The Wall, enquanto as músicas eram tocadas, ia se levantando um muro. Enquanto as músicas eles iam tocando as músicas, vinham pessoas iam colocando blocos. Até que você chegava num momento que você não via mais a banda, você ficava dentro da ideia que ele tinha pensado. O que é esse muro que simboliza? Então é uma história autobiográfica. O Roger Waters,
ele perdeu o pai na Segunda Guerra Mundial e ele começa a contar a história dele. E ele vai passar pelos ícones de que todo mundo tem. Então ele vai... como que os medos dele foram construindo a personalidade dele e ele esconder esses medos dele atrás do quê? De um muro. Então, durante o processo do filme, você vê o Pink, né? Aí é feito pelo Bob Geldof. O Roger Waters, ele aparece no filme, ele aparece na cena do casamento e tal, mas aí tanto que meio que o Roger Waters queria ser o ator, mas o Alan Parker achou melhor o Bob Geldof, que acabou mandando muito bem. Então o que você tem, ó, Bob Geldof, Christine Ree Graves, Jameson Lannister, tem, um monte de gente aí que as atuações são legais. E é um show de filmografia, tá? Meu, trilha sonora, você quer que eu fale da trilha sonora desse filme? Ele é só o The Wall, do Pink Floyd. Algumas músicas foram escritas depois para poder complementar o filme. E aí ele começa a contar a história do Pink, esse rockstar, que é o Roger Waters, seria o alter ego seria uma manifestação do Roger Waters, se sentindo preso pela fama. E como que esse processo dele de lidar com os medos deles durante a vida foram criando essa persona dele. Então é um cara que o casamento dele está em ruína, ele está usando muitas drogas, ele está muito louco assim, e aí ele vai criar uma nova persona para poder lidar com isso. Então tem críticas assim muito interessantes. Aí fala do amor, então tem músicas como Mother, que fala como que a mãe, né, por ele não ter o pai ter morrido na guerra e a mãe querer compensar essa ausência do pai. A cena dele em que ele tá brincando no parque e vem um homem e empurra no balanço e na verdade ele tem um menino descendo pela escada, pelo escorregador, e o cara pega o menino e pega o Pink, criança. E depois ele vai pro balanço, ele quer que o cara empurre no balanço, ele sozinho no balanço, mostrando essa The Wall, Another Break in the Wall, que vai pegar a parte 2, que vai falar da escola. Então ele vai falar de todos esses sistemas de opressão da sociedade e os mecanismos que ele criou para se proteger. E qual é esse mecanismo? Ele se esconder atrás de um muro. Do que é feito esse muro? De ironias, de sarcasmo, de espantar as pessoas, das drogas, do sucesso. Então tem assim sequências magníficas. E tem referências à guerra. Entender que quando The Wall foi escrito, a Guerra do Vietnã era muito recente, né? A Inglaterra tem um histórico de guerras e a história pessoal dele, né? A Segunda Guerra Mundial tirou o pai dele. O pai dele morre naquela batalha que aparece no Churchill e naquele filme que tem o rapaz lá do One Direction, que é a galera que ficou fazendo resistência contra o exército alemão e a ilha toda foi bombardeada e todo mundo morreu como herói para poder salvar o restante do exército britânico. Então o pai dele realmente foi um herói, mas que ele coloca, para mim não faz diferença, você morreu e você me largou para trás. E aí ele vai pegar uma coisa que estava forte na Inglaterra, que era esse movimento fascista voltando, esse neofascismo, esse neonazismo. E aí, meu amigo, é uma das melhores sequências do cinema, o discurso dele, quando ele tá no Comfortable Numb, que ele faz o processo de sair, de deixar de ser um verme, que vai ser uma referência depois no Slipknot, no Marilyn Manson, e vai virar um grande rockstar, assim, e aí ele volta, e aí você tem uma referência do nazismo, da repressão, do fascismo que estava vindo para a Inglaterra, assim. Então, Roger Waters, do ponto de vista filosófico-político, ele é um cara que ele consegue fazer análises fantásticas, assim. Então tem muito dele nesse álbum e pouco do Pink Floyd. O Pink Floyd foi quase uma... Se eu não me engano, o Nick Mason, o baterista, o Richard Wright, ele foi músico contratado no The Wall, porque surgiu uma treta lá e o Roger Waters falou assim, não, você não é mais do Pink Floyd,
Você foi mandado embora, mas eu vou te pagar para você fazer esse projeto, assim. Então, aqueles problemas que perduram até hoje do Pink Floyd. E aí tem esse apogeu na Run Like Hell, esse momento que ele vira um grande ditador, porque a gente acha que a gente cria a gente é muito louco, porque o The Wall ele vai mostrar o processo pelo qual a mente humana cria sistemas de defesa que não funcionam. E aí, a última parte do último movimento do filme é ele sendo julgado por um tribunal. Onde? Dentro da mente dele. E aí, esse The Trial, cara, se você não assistiu o filme, pelo menos vê. E aí ele percebe, ele fala crazy, que ele fala assim que todo mundo, quando se olha de perto, ela percebe que é maluca. Você sabe quais são as maluquices que estão dentro de você. E felizmente ninguém consegue enxergar isso se você não externar. E aí ele é julgado e condenado pela própria mente. E qual é o veredito? Derrubar o muro. Ele vai ter que se mostrar como ele é, quem ele é de verdade para as outras pessoas, para que ele consiga ter uma chance de viver feliz, de ter uma felicidade e não ser refém dele mesmo. Cara, é magnífico essa sequência em animação. E aí, depois que termina tudo, assim, você faz uma referência de novo à guerra e tem as crianças catando os pedaços, assim. É lindo demais. Se você puder assistir o filme, o documentário é muito legal, conta... Tem o Alan Parker anos depois que ele tinha feito o filme, né? E é uma obra de filosofia. Olhe o The Wall e preste atenção. E veja o quanto você tem do Pink e quantos dos processos do Pink a gente faz, ou seja, o quanto a gente destrói o entorno da gente para criar escombros, para erguer um muro, para não mostrar que a gente é de verdade para os outros, e não funciona. O único jeito de você resolver esse problema é derrubando o muro. Muito legal, eu recomendo Pink Floyd The Wall. Obra-prima da música e do cinema. Dê uma olhadinha lá, vale muito a pena, tá? E eu vou assistir de novo. E eu já assisti de novo, na verdade. Eu assisti para poder fazer o vídeo. E agora que eu falei aqui, eu quero assistir de novo porque eu quero voltar lá. Assim, tem muita coisa. E a beleza, a sutileza. E esse fio da guerra perpassando o filme todo, né? E como que é uma coisa que marcou a vida dele e mudou demais, assim. É lindo demais. O filme de hoje é o The Wall. O poema de hoje, ele é O Muro Feito de Você. Esse poema eu fiz baseado numa música do Southern Isolation, do Phil Anselmo, com a namorada, que ele tinha um projeto do Phil Anselmo. De novo, o Phil Anselmo, um cara que é genial e babaca, assim, porque ele tem aqueles lances dele que ele fala umas coisas que não fazem o menor sentido, mas ele é um cara do ponto de vista criativo maravilhoso. E essa música é a coisa mais linda. E ela tem uns acordes, conforme ela vai acontecendo, principalmente no final, que é como se ele estivesse empilhando. Como se ele estivesse empilhando coisas que estão formando um muro. Então ela tem esse efeito sinestésico muito lindo. Essa música é muito legal. Ela não saiu em disco nenhum. Você acha que no YouTube, você digitar The Wall of You, Southern Isolation, você acha que essa música é muito legal. Então vamos lá. O Mundo Feito de Você. Por todo esse tempo, para onde eu estou rumando? Você percebeu o que está acontecendo comigo? Esta muralha que você está construindo em volta de mim. Este muro feito de você que não consigo escapar. Suas mãos que docemente me envolvem e não me permitem sair, porque sou cativo por escolha e fecho meus olhos, aceitando meu destino no fim, e que tudo o que quero e preciso são seus braços em volta de mim, me abraçando eternamente sem que nada mais importe, porque esses muros não me oprimem, na verdade me deixam mais seguro do que eu sempre sonhei ser o meu porto seguro. Em que aprendi com os meus erros e me libertei dessa prisão que eu mesmo construí dos meus e dos seus fantasmas do passado,
que só existirão se dermos margem para que isso aconteça. Hoje, a minha terra firma, depois de tanto navegar por águas solitárias, é esse seu doce abraço, do seu amor agora e sempre. Esse poema ele tem uma influência do The Wall também, e o que eu sinto que ele também fez isso na música dele. Aqui tem, acho que a única coisa que tem referência na música é The Wall of You, que é o muro feito de você, e aí eu fui na minha viagem, que é isso. A gente procura segurança, a gente quer se isolar de algumas coisas e se sentir seguro. E no The Wall, a relação é essa. Aquilo que me causou segurança me oprimiu depois lá no fundo, porque eu não consegui ir além do que estava ali. É maravilhoso, sim, e a gente tem que tomar muito cuidado com essa segurança. Chega uma hora que ela vira uma comodidade que ela pode afundar a gente para sempre. Escreve aí se você já viu o filme, se você já assistiu The Wall, se eu esqueci de falar alguma coisa, o que você acha do The Wall, o que você acha do Pink Floyd, o que você achou do vídeo, deixa o like, o dislike, se inscreve no canal, recomenda para outras pessoas, aciona o sininho e eu vejo vocês em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau.